Fala, investidor, tudo bem com você? Eu me chamo Marcos Azevedo e você está no canal Investidor ao Máximo. No vídeo de hoje eu vou trazer quais são as 5 top ações para investir em 2025 e eu vou te mostrar de forma bem objetiva e embasada em fatos quais são as 5 ações para 2025. Para selecionar essas ações eu tive que criar alguns critérios. O primeiro deles está relacionado aos dividendos. Então eu selecionei ações que pagaram dividendos de forma frequente e consistente nos últimos anos. O segundo critério envolve bons indicadores de eficiência e rentabilidade e endividamento controlado. Então eu selecionei empresas que passaram por esse filtro. O terceiro critério está relacionado ao setor e eu selecionei empresas preferencialmente de setores perenes. Por último, eu busquei criar uma diversificação dessa carteira para 2025. Então eu selecionei as melhores ações de cada um desses setores perenes. Na quinta posição, nós temos a Copasa, que hoje está sendo cotada a R$ 20,51, possui um PL de R$ 5,57 e um PVP de 0,99 e um dividend yield de 13,31%. Esse dividend yield aqui está um pouco inflado porque em 2024 a Copasa pagou alguns dividendos extraordinários, o que não necessariamente vai acontecer em 2025, 2026, nos próximos anos. E Copasa é do segmento de água e saneamento, ou seja, é um segmento perene. Aqui a gente consegue ver que Copasa entregou em média 6% de dividendo nos últimos 5 anos. Somente em 2022 que Copasa não entregou o dividendo de 6%. Então a gente consegue ver que é uma empresa que tem uma certa consistência na entrega de dividendos. Aqui a gente também consegue ver que nos últimos anos Copasa tem aumentado sua receita líquida e o seu lucro líquido. Então nós vemos aqui bons resultados crescentes nos últimos anos para receita e lucro líquido. A gente consegue ver também que a Copasa tem entregue um ROI de 17,80%, comparado com a sua média de 13,65%, a média histórica da empresa. Então a gente consegue ver que esse ROI está acima da sua média e desde 2021 esse ROI vem aumentando de forma bem consistente. A margem líquida também de 17,80%, está acima da sua média histórica de 14,90% e assim como o ROI tem aumentado também desde 2021. Aqui a gente consegue ver que o EBITDA da Copasa aumentou desde o terceiro trimestre de 2023 até o quarto trimestre de 2023, um aumento de 13,6%. Além disso, o lucro líquido da empresa também aumentou do terceiro trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2024, em torno de 9,3%. Então a gente consegue ver que é uma empresa que tem crescido os seus lucros, que tem crescido os seus resultados ao longo dos últimos anos. Outro ponto que merece destaque é o endividamento da Copasa. Aqui a gente consegue ver que em 2022 a Copasa tinha uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,7 vezes. Em 2023 passou para 1,4 vezes. Em 2024 nós temos 1,8 vezes. Então a gente consegue ver que houve um crescimento do endividamento da empresa comparado com os 9 meses de 2023 com os 9 meses de 2024. Um ponto muito importante que merece a nossa atenção aqui é que existem tratativas para que a privatização da empresa aconteça em 2025. Como a gente consegue ver aqui, existe um movimento do governador Romeu Zema para que isso aconteça ainda neste ano de 2025. Se essa privatização realmente acontecer, podemos ter uma boa valorização das ações, assim como aconteceu com o Sabesp, que passou de R$ 77,00 em junho de 2024 para quase R$ 99,00 em agosto de 2024. Então a gente teve ali na Sabesp um caso de supervalorização em poucos meses, o que pode acontecer aqui com Copasa também. A gente não sabe se isso realmente vai acontecer, não existe nada garantido, mas se acontecer, a gente pode ter bons resultados e termos aí uma valorização das ações da empresa. Na quarta posição, nós temos BB Seguridade, que é uma empresa do segmento seguros, hoje está cotada a R$ 36,18, possui um PL de 8,5 e um PVP de 5,91. Nos últimos 12 meses, BB Seguridade entregou um dividend yield de 7,28%. Aqui a gente consegue ver que o PL da empresa, apesar dele estar bem inflado em 8,50, a gente consegue ver que o PL tem caído ao longo dos anos. Então a gente consegue ver que para isso acontecer, principalmente os lucros precisam aumentar. Então a gente consegue ver aqui que os lucros de Copasa têm aumentado ao longo dos anos. Então, de forma bem crescente, ela tem entregue maiores lucros líquidos a cada ano.
A gente consegue ver também aqui um histórico de dividendos muito próximo ali da casa dos 6%. Então é uma empresa que tem entrega de dividendos de forma recorrente. Um ROI também muito impressionante, de 69,51%. É uma empresa que entrega bons resultados. Aqui eu trago um fato relevante publicado pela BB Seguridade, que informa que serão pagos mais de 7 bilhões em forma de dividendos em relação ao lucro líquido de 2024, agora em 2025. Então, levando em consideração que BB Seguridade tem um total de 2 bilhões de ações, a gente vai ter um dividendo por ação de R$ 3,55. Na cotação de hoje, a gente vê aí que nós vamos ter um dividend yield de 9,81%. Então, é um bom dividendo já previsto para 2025. Na terceira posição, nós temos Petrobras, que hoje está cotada a R$ 36,19, um PL de 5,57, um PVP de 1,20 e um dividend yield de 21,49%. É considerado um dividend yield muito alto, mas aqui a gente tem pagamentos de dividendos extraordinários que aconteceram nos últimos meses, por isso a gente tem um dividendo muito alto. E Petrobras, como todo mundo sabe, é do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Aqui a gente consegue ver que Petrobras tem um histórico de dividendos, principalmente a partir de 2021, onde ela trouxe bons resultados e principalmente resultados mais ou menos acima de 20%. Então a gente consegue ver que mesmo com os dividendos extraordinários, Petrobras tem entregue bons resultados nos últimos anos. Aqui a gente também consegue ver que a Petrobras tem entregue bons resultados relacionados à receita líquida e o lucro líquido. A gente consegue ver que a empresa tem entregue bons resultados ao longo dos últimos anos, de forma bem crescente. Hoje, Petrobras tem um ROI de 21,51% e uma média de 24,90%. Então, hoje ela está um pouquinho abaixo da sua média, mas é considerado um ROI de certa forma interessante. Aqui a margem líquida da Petrobras está em 16,81%, um pouco abaixo da sua média histórica de 18,33%. Mas é uma boa margem líquida considerando a empresa estatal, é uma empresa que entrega bom resultado. Aqui a gente consegue ver que a empresa tem diminuído o seu endividamento ao longo dos anos. Desde 2019 a gente consegue ver que essa linha aqui vem diminuindo a cada ano. E 2024 tem sido um dos menores anos de endividamento da empresa. Isso gera melhores resultados para a empresa e, consequentemente, melhores resultados para os acionistas que recebem dividendos. Aqui eu trago a avaliação de alguns analistas do BTG Pactual que mostram que a Petrobras, por ser uma empresa estatal, hoje ela possui múltiplos muito mais baixos do que os seus pares de referência global. Ou seja, é uma empresa que hoje tem um desconto maior do que outras empresas do mesmo segmento, por ser uma empresa estatal. Mas com bons resultados, desde o período pós-Dilma e com a implantação de uma gestão mais técnica, a Petrobras se credencia para ser uma das melhores e mais descontadas empresas da Bolsa Brasileira em 2025. Na segunda posição, nós temos ISA Energia, que é uma empresa do setor elétrico, que é uma transmissora, que é considerado o filé mignon da área elétrica. Nós temos uma cotação de R$ 23,01, PL de 4,58, PVP de 0,77. O dividend yield aqui ele está zerado porque houve uma transição do ticker TRPL4 para o ISAE4. Então, por isso que o sistema do investidor 10 não trouxe o dividendo dos últimos meses. Aqui a gente consegue ver também o histórico de dividendos de ISA Energia. A gente consegue ver que a ISA Energia entregou nos últimos anos bons resultados, muitos deles acima dos 6% de dividend yield. A gente consegue ver aqui uma crescente em receitas e lucros também. A gente consegue ver que a cada ano a empresa tem melhorado os seus resultados e isso, consequentemente, melhora os seus dividendos. A gente consegue ver que o ROI da empresa hoje está em 16,77%, sendo a sua média 17,91%, e a margem líquida de bons 46,37% e a sua média de 55,40%. Então, por ser uma empresa transmissora de energia elétrica, a ISA Energia possui boa margem líquida, que isso traz bons resultados para a empresa. Aqui a gente consegue ver também que entre 2023 e 2024, ISA Energia aumentou o seu lucro líquido em 21,6%. A gente consegue ver aqui também o aumento da dívida líquida da ISA Energia.
comparando dezembro de 2023 com setembro de 2024, a gente consegue ver um aumento de 20,6%, ou seja, uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,38 que passou para 2,49 vezes. Então a gente consegue ver que a empresa tem aumentado o seu endividamento, mas esse endividamento é muito em função dos projetos novos que têm sido desenvolvidos pela ISA Energia. Então, comparando os 9 meses de 2023 com os 9 meses de 2024, a gente consegue ver que a ISA Energia saltou mais de 100% em investimentos em Greenfield. O que são investimentos em Greenfield? São investimentos em novas linhas de transmissão. Então há uma construção do zero de novas linhas de transmissão. Por isso está justificado ali o endividamento da ISA Energia nos últimos anos. E aqui a gente consegue ver uma perspectiva de entrega de proventos em 2025 baseados no lucro de 2024. Então a gente consegue ver que já existe uma perspectiva para esse mês de janeiro, fevereiro e março com data com já definida e data de pagamento também muito próximo em janeiro, fevereiro e março. Se levarmos em consideração esses dividendos que serão pagos com a cotação atual, a gente tem aí já uma perspectiva de dividend yield de 8,72% já para agora nos primeiros meses de 2025. E na primeira posição nós temos Banco do Brasil. Hoje está cotado a R$ 24,17, PL de 4,82, PVP de 0,77 e um dividend yield de 10,75%. A gente consegue ver aqui que, de forma bem consistente, o Banco do Brasil tem aumentado a entrega de resultados, a entrega de dividendos nos últimos anos, que a sua receita e o seu lucro também tem aumentado ao longo dos últimos anos. Então a gente consegue ver que no período aqui de governo Dilma houve uma queda e posteriormente um aumento desde 2020. Hoje, Banco do Brasil tem um ROI de 15,92%, estando um pouquinho abaixo da sua média histórica de 16,25%. Tem uma margem líquida de 10,91%, estando também um pouquinho abaixo da sua média histórica de 12,63%. Um ponto importante aqui também que merece ser destacado é que a inadimplência de Banco do Brasil aumentou nos últimos meses, muito em função da inadimplência do agronegócio. Então a gente teve um aumento aqui comparado com o terceiro trimestre de 2023 de 2,81% para 3,33% no terceiro trimestre de 2024. Então é um aumento significativo na carteira de clientes do Banco do Brasil. E aqui um ponto que eu queria destacar é que, na minha avaliação, penso que essa inadimplência deve diminuir nos próximos meses, pois existe aí uma expectativa da safra recorde no agronegócio brasileiro. E conforme a presidente do Banco do Brasil reforçou, não existe uma crise no agronegócio brasileiro. A inadimplência não é generalizada e está especialmente na cultura de soja e no centro-oeste. Então a gente consegue ver que é uma inadimplência específica de um setor em alguns estados do Brasil. Diante disso, unindo o resultado crescente dos lucros, boa distribuição de dividendos e bons resultados de eficiência e rentabilidade, credencio o Banco do Brasil, na minha opinião, como a melhor ação para investir em 2025. E aqui a gente tem top 5 ações para investir em 2025. Em quinto lugar, Copasa. Em quarto lugar, Banco do Brasil Seguridade. Em terceiro lugar, Petrobras. Em segundo lugar, ISA Energia. E em primeiro lugar, Banco do Brasil. Essas são as 5 melhores ações, na minha visão, para investir em 2025. Você possui alguma dessas ações na carteira? Se sim, coloca aqui no comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com quem você gostaria de receber essa análise. E um abraço, até o próximo vídeo.